Seja muito bem-vinda a mais um momento de descanso e fé. Aqui você pode respirar fundo, deixar o peso de lado e ouvir histórias que te lembram com ternura que Deus continua escrevendo coisas novas, mesmo quando tudo à sua volta parece parado. Então respire fundo, respire devagar. Mais uma vez, sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Solte os seus ombros, relaxe a sua testa. Permita que o seu corpo se acomode aí onde você está agora. Você não precisa fazer nada agora. Não precisa resolver, não precisa entender. Este é um tempo de pausa. Esse é um espaço onde o seu coração encontra um descanso. E hoje nós vamos ouvir mais uma história da Clara. Depois de um erro no passado, ela passou anos tentando consertar o seu futuro, com medo de repetir o que já aconteceu. Mas às vezes é justamente quando nós soltamos o controle que nós descobrimos que Deus nunca deixou de cuidar. Então feche os seus olhos agora, deixe a sua mente desacelerar e permita-se entrar com calma nessa nova história. O cheiro de café queimado invadiu a cozinha. Clara respirou fundo, desligou o fogo e ficou parada por um instante olhando a fumaça subir da panela. Era a terceira vez naquela semana que ela se distraía, desde que aquele novo projeto começou no trabalho. A cabeça dela parecia girar sem parar. Eram planilhas, prazos, pessoas, tudo pedia controle. E ela, como quem tenta segurar areia nas mãos, apertava mais e mais, até se cansar. Mas o que a exaustão não dizia em voz alta, o coração sussurrava em silêncio. Não era só sobre o projeto. Era sobre o passado, que aquele projeto parecia acordar. Anos atrás, em outra empresa, ela havia se calado diante de algo errado. Ela sabia o que estava acontecendo, sabia que não era justo, mas teve medo. Medo de perder o emprego, medo de parecer difícil, medo de não ser ouvida. E o silêncio ficou. Com o tempo, esse episódio se dissolveu na rotina. Ninguém nunca mais falou sobre o episódio e ela mesma achou que tinha esquecido. Até agora. Naquela manhã, o novo chefe pediu que ela ajeitasse um número no relatório. Uma coisa pequena, disse ele, quase inocente, mas foi o que bastou. O estômago dela revirou, o corpo inteiro ficou em alerta. A lembrança desse passado voltou viva, latejando como se dissesse: dessa vez você vai fazer diferente, não é? O café esfriava na xícara, esquecido sobre a pia. Clara ficou ali, encostada no balcão, tentando afastar a sensação de que algo dentro dela tinha se quebrado
de novo. Era só um número, ela repetia em pensamento, como quem tenta se convencer de que o erro é menor do que parece. Mas o corpo não acreditava. O estômago parecia um nó, as suas mãos suavam, o peito apertava. Era o mesmo frio que sentiu anos atrás, quando decidiu se calar. E aquele silêncio antigo agora ganhava um novo som, o som da própria consciência, voltando a cobrar respostas. No trabalho, no dia seguinte, o pedido do chefe ecoava em cada palavra dita ao longo do dia. Ela tentava disfarçar, continuar produtiva, sorrir nos corredores, mas a mente voltava sempre ao mesmo ponto. E se eu estiver prestes a repetir tudo de novo? No meio da tarde, o computador travou. Uma colega comentou algo sobre o almoço. Outra colega riu de uma piada no grupo da equipe. Mas Clara ficou imóvel, com os olhos fixos na tela. Tudo o que acontecia ao redor parecia distante, era como se ela estivesse assistindo. A própria vida de fora. Ela lembrou da época em que acreditava que ser responsável era resolver tudo, sem incomodar ninguém. Mas agora ela entendia que muitas vezes esse tipo de responsabilidade tem outro nome. É medo disfarçado de prudência. Ela pegou a garrafa d'água e foi até a copa. As luzes frias do teto refletiam nas paredes brancas e por um instante ela quis chorar. Não era pelo chefe, não era pelo relatório, mas pela sensação de estar sempre tentando pagar uma dívida que nunca acabava. Enquanto ela enchia o copo, olhou o próprio reflexo no vidro da janela. Os olhos cansados, o rosto tenso. Nem parecia a mulher que há alguns meses dizia confiar em Deus, de verdade. Eu confio, mas e se eu errar de novo? Clara pensava. A resposta veio num lampejo suave, uma lembrança de um versículo que ouvira no domingo qualquer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas liberdade, ela percebeu, ainda era um conceito que doía para praticar. Porque às vezes é muito mais fácil você obedecer ao medo do que aceitar o perdão. Ela voltou para a mesa, abriu o arquivo e ficou olhando o número que o chefe pediu para ajeitar. O cursor piscava, o tempo passava, e o coração dela oscilava entre a culpa e a coragem, e foi aí que o controle começou. Ela revisou aquele relatório 7 vezes. Mandou e-mails que não precisavam ser mandados, tentou prever cada erro, cada olhar, cada palavra. Mas quanto mais tentava consertar, mais cansada ela ficava. No fim do expediente, a cabeça doía. Clara fechou o computador e ficou ali sozinha na sala, com o coração acelerado e as mãos frias. Queria tanto fazer tudo dar certo, mas o certo parecia não caber nela. Pegou a bolsa. Ela saiu sem se despedir. O sol já tinha se escondido, o vento batia frio no rosto. No caminho para casa, ela pensou em como o medo podia mudar de forma. Às vezes ele vinha disfarçado de zelo, outras vezes de perfeição, mas era medo, do mesmo jeito. Quando ela chegou em casa, tirou seus sapatos, se jogou no sofá. O silêncio era grande, desses que não assustam, mas pedem para ser escutados. Ela fechou os olhos. Não orou em voz alta. Ela só pensou no sussurro da alma. Senhor, eu não quero mais tentar pagar pelo que já foi pago. E ela ficou ali quieta, sem saber quanto tempo passou.
O relógio marcava quase meia-noite quando ela levantou. Foi até a janela. Viu a lua cheia. Por um instante, o passado pareceu pequeno. Não porque ele tinha deixado de existir, mas porque ela sentia que não precisava mais carregá-lo sozinha. No dia seguinte, o escritório parecia o mesmo. Luzes brancas, cheiro de café, o som dos teclados, compondo a trilha sonora de sempre. Mas havia algo diferente em Clara, um cansaço mais sereno, como quem finalmente reconhece que não tem forças para lutar contra tudo. Dormiu mal? Perguntou Júlia, a colega da mesa ao lado. Clara deu meio sorriso e respondeu um pouco, e você? Como sempre, dormi demais e cheguei atrasada. Elas riram baixinho. E pela primeira vez, em dias, Clara sentiu o riso sair leve, sem o peso da obrigação de parecer bem. Júlia era o oposto dela. Falava alto, errava datas, esquecia prazos, e ainda assim as coisas davam certo no fim. Clara nunca entendeu como. Era como se Júlia tivesse um acordo secreto com a vida. Nada de planos perfeitos, só o suficiente para seguir em paz. Você já se sentiu que está tentando consertar uma coisa que nem existe mais? Clara perguntou, sem saber por quê. Júlia pensou por um momento, mordendo a ponta da caneta. Acho que todo dia. Mas aí eu lembro que talvez o que precisa de conserto não é a coisa, sou eu. Clara riu, surpresa. Nossa, que profundo para uma quinta-feira. Mas o café da máquina ainda está me inspirando. O riso das duas se misturou ao som do escritório. E por um instante, o mundo pareceu menos severo. Clara olhou para Júlia e pensou em como Deus às vezes fala sem voz. Deus fala por meio de gente simples, de frases jogadas, de uma conversa qualquer no meio do expediente. Naquela tarde, enquanto revisava relatórios, Clara percebeu algo diferente em si. Não era leveza ainda, mas era uma trégua. Era como se o coração, cansado de tanto vigiar o passado, começasse a aceitar o descanso que vinha de fora. O dia seguinte amanheceu abafado, desses que até o ar parece pesar nas paredes. Clara chegou cedo, antes de todo mundo. Queria adiantar o relatório, talvez encontrar uma forma de não ceder ao pedido do chefe. Sem chamar atenção, sem causar ruído, mas a consciência não era algo que se negociava em uma planilha. Às 9, ela entrou na sala. Gravata torta, café na mão, o mesmo sorriso treinado de sempre. Clara, já atualizou os números? Preciso fechar isso hoje. Estou revisando, mas há alguns valores que não batem com o que recebemos do setor anterior. Não se preocupe com isso. Ajuste. O importante é entregar o resultado. A voz dele parecia calma, mas havia algo frio na entonação. Clara sentiu o mesmo nó no estômago de antes. Mas isso muda o total final, ela disse, tentando manter o tom neutro. E ele deu de ombros, então muda. Só não me traga problema. E saiu deixando atrás de si o perfume. Deixando atrás de si o perfume caro e o peso do que acabara de pedir. Por um tempo, Clara ficou parada, olhando o monitor, o cursor insistente como uma escolha à espera. Ela poderia fazer o que ele mandou e ninguém descobriria. Ela poderia justificar para si mesma.
ela poderia justificar para si mesma que não era tão grave. Mas já não era mais sobre os números, era sobre ela. Ela sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Ela abriu a janela do escritório e deixou o ar quente entrar. O barulho da cidade, os carros, os passos na calçada. Tudo parecia tão real, tão vivo, enquanto ela se sentia parada por dentro. E foi ali, entre o ruído da rua e o silêncio da alma, que algo dentro dela se moveu. Uma lembrança antiga, não do erro, mas da graça que a alcançou depois dele. Do dia em que, pela primeira vez, ela entendeu que o perdão não era o fim da história, e sim o começo de uma nova. Ela fechou os olhos por um instante e murmurou baixinho: Senhor, me ensina a ser fiel, mesmo quando dá medo. Quando ela voltou a si, respirou fundo. Apagou o número ajeitado no relatório, salvou o arquivo e enviou o e-mail com anexo. Simples assim. Sem justificativa, sem explicação. Apenas a verdade. O coração batia rápido. Medo, alívio, tudo misturado. Ela sabia que talvez viesse uma bronca, talvez até algo pior. Mas pela primeira vez não importava, porque havia paz. E a paz ela entendeu. É o que acontece quando a gente para de tentar ser o próprio redentor. O telefone tocou perto do fim do expediente. Clara sabia que era ele. O nome do chefe brilhava na tela como um aviso. O momento tinha chegado. Atendeu com voz firme, embora o coração estivesse batendo no pescoço. Clara, recebi seu relatório. Quero conversar pessoalmente. O tom dele era neutro demais. Neutro como quem prepara uma tempestade. A sala dele ficava no fim do corredor e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. Ela se sentou. Ele não ofereceu cadeira, nem olhou para ela por muito tempo. Você alterou o relatório sem seguir as instruções. Eu apenas corrigi os dados, senhor, eles estavam errados. Ele soltou um riso curto, sem humor. Você acha mesmo que o conselho vai entender isso? Silêncio. Clara engoliu seco. Na sua mente havia uma voz que gritava com o chefe. Eu acho que eu devo entender isso diante de Deus. O resto, eu confio que vai se resolver. Por fora, o silêncio permanecia. Ele recostou na cadeira, cruzando os braços, olhando para Clara. Você esquece quem te deu esse cargo, Clara? Ela respirou fundo, sentindo o corpo inteiro tremer. Não, senhor. Mas eu também me lembro quem que me deu a consciência. As palavras saíram antes mesmo que ela conseguisse medir, e quando percebeu o que tinha dito, o medo veio com força. Podia perder o emprego, podia perder o que construiu, mas ela não podia mais perder a paz. Ele a dispensou com frieza. Pode ir. Amanhã a gente decide o que fazer. Clara saiu, um corpo leve e pesado ao mesmo tempo. O corredor parecia mais longo do que nunca. Quando chegou ao estacionamento, a chuva começou, grossa, repentina. Quase simbólica. Ela entrou no carro e antes de ligar o motor, desabou. Chorou em silêncio, o rosto entre as mãos. Não era de desespero, era um esvaziamento. Era como se toda a força de manter o controle finalmente tivesse se rendido. E ali, no meio da chuva,
Entre soluços e respiração trêmula, ela sussurrou: Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei quem tu és. As palavras saíram fracas, mas carregadas de fé, porque o amor de Deus, ela percebeu, não estava nos dias fáceis, mas na coragem de fazer o certo, mesmo com medo do depois. Naquela manhã, a sala estava silenciosa demais. Na manhã seguinte, a sala estava silenciosa demais. Clara digitava um relatório quando ouviu ao longe seu chefe chamá-la. O coração começou a acelerar. Ela sentiu o velho impulso de se esconder, de não se envolver. Mas algo parecia diferente agora. Não era medo, era discernimento. Na sala do chefe, o clima era tenso, mas contido. Clara, o relatório de ontem, você alterou os números? Ela sentiu o coração acelerar, mas a resposta veio sem hesitar. Eu corrigi na verdade, senhor, eu coloquei os dados reais. Ele a observou por alguns segundos em silêncio. Sabe o que isso pode gerar questionamentos lá em cima, não sabe? Clara assentiu, eu sei, mas achei que seria pior manter algo que não é verdadeiro. O chefe desviou o olhar, folheando o relatório com os dedos inquietos. Não disse mais nada. Apenas fez um gesto breve com a cabeça, meio irritado, meio resignado. Clara saiu da sala com as mãos frias, mas o coração leve. Horas depois, ao fim do expediente, recebeu uma mensagem da colega. Os números voltaram ao certo. Acho que você começou algo aqui. Clara ficou olhando a tela por um instante. Não era sobre o reconhecimento, nem sobre quem estava certo. Era sobre o silêncio ter se transformado em coragem. Sobre entender que restauração não é apagar o passado, é permitir que Deus refaça o presente com o que restou dele. No caminho de volta para casa, o sol já se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de um laranja calmo. Clara dirigia devagar, sentindo o vento frio entrar pela janela do carro. Naquele momento, ela pensou em como, por tanto tempo, ela tentou fazer tudo certo, as situações, as pessoas. Tentou controlar até a sua própria culpa. Mas naquele dia ela percebeu que a verdadeira restauração não veio do que ela fez, e sim do que Deus começou a fazer dentro dela. Quando chegou em casa, tirou os sapatos e, antes de ligar as luzes, ficou alguns segundos parada, olhando o reflexo da cidade na janela. O passado ainda estava lá, suas lembranças, suas falhas, mas ela já percebia que isso não a definia mais. Numa oração curta, quase um suspiro, ela disse: Obrigada, Senhor. Obrigada por me ensinar que a verdade liberta. Depois disso, o silêncio bom encheu o ambiente. Era aquele silêncio leve, como quem descansava de um peso antigo. E no coração uma certeza muito simples. O que Deus perdoou, o Deus que a perdoou, também estava escrevendo uma nova história com ela. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. No dia seguinte, Clara voltou ao trabalho. Mesmo computador, mesmas planilhas, o mesmo chefe. Mas dentro dela algo tinha mudado. Não era mais sobre medo, não era mais sobre controle, era sobre confiar. E antes de abrir o e-mail, ela escreveu no cantinho da agenda:
Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ela sorriu. Dessa vez, um sorriso inteiro. O tipo de sorriso que nasce não do que se entende, mas do que se entrega. Antes de ir, respira fundo aqui comigo. Solta esse ar bem devagar. Deixe o seu corpo relaxar na cama. Deixe sua mente desacelerar. Deixe o seu coração descansar. Obrigada por ficar até o fim dessa história. Se ela te trouxe paz, conforto, ou até mesmo um pouco de esperança, curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E volte sempre que quiser um abraço em forma de palavras. Aqui é o Enquanto Você Dorme. Enquanto você dorme, o mundo corre lá fora, mas aqui a gente aprende a descansar.